E eu convido os irmãos a ficarmos em pé, nós que já estamos aqui, e vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor esse momento tão bom na casa dele, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado porque estamos em Tua presença. Muito obrigado porque temos a alegria de estar na Tua casa. Nós temos a felicidade, Senhor, de nos congregar esta noite. E nós louvamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Senhor, abençoa os irmãos que estão para cá vindo, livrando de todo mal, guardando de todo acidente, todo homem mau. E, Senhor, também abençoa os irmãos que estão em casa, para que possam comungar, para que possam, em comunhão, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Que nada distraia, que nada traga impedimentos ao falar Teu, ó Deus, esta noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. A paz do Senhor e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a, mesmo sentados, abrirem em Êxodo 20. Nós estamos neste importante capítulo da Palavra de Deus, né? E os cultos de quarta-feira, eles servem para, nesse momento histórico de nossa igreja, complementar exatamente a leitura bíblica diária. Nós estamos em Deuteronômio, né? E veja que a gente complementou Gênesis, está complementando Êxodo, e daqui a pouco, quando nós entrarmos na leitura bíblica diária em Josué, Juízes, aí nós vamos entrar em assuntos muito delicados e importantíssimos da leitura bíblica diária, que são aqueles textos mais encrencados, porque, afinal, Deus permitiu a morte, porque Deus permitiu que se acabasse com o povo tal, e o que dá uma aparência de um Deus tão difícil, né? Um Deus no Velho Testamento, aparentemente diferente do Deus do Novo Testamento, quando a gente sabe que é o mesmo, é o Senhor Jesus, né? Então, já nós vamos tocar nesses pontos mais difíceis e cruéis do Velho Testamento, e os irmãos vão ver que ali brota, ao invés de crueldade, maldade, brota misericórdia, mas acima de tudo brota justiça. Acima de tudo, brota justiça. E hoje, meus amados, nós que já andamos pela primeira tábua, e agora vamos para a segunda tábua da lei, né? Segunda tábua da lei, e que realmente começa exatamente lá no querido versículo 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ok? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Hoje, então, nós queremos tratar deste assunto importantíssimo, que é a honra devida aos pais. A honra devida ao pai e à mãe. E é interessante que o texto está de uma forma muito direta. Honra teu pai, honra tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. E aí a gente, quando raciocina num texto desse, a gente vê como é interessante. Você tem, na primeira das duas tábuas da lei, ordens verticais, né? Então, não terás outro Deus, não fará para ti imagem de escultura, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Veja que a preocupação e o cerne exato da primeira tábua da lei é exatamente o correto relacionamento entre o homem e Deus. O homem e Deus.
Agora, quando você pega a segunda tábua da lei, o relacionamento agora é horizontal. Horizontal. Você, então, tem regras para a convivência social. Você tem regras não só de honrar pai e mãe, mas de não matar, de não adulterar, de não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Então, são regras que se impõem numa realidade existencial horizontal. Eu com meu irmão. Eu com meu irmão. E eu chamo a atenção de cada um dos irmãos exatamente para esse fato. Quando você olha os 10 mandamentos, você vê que aqui está a síntese para uma vida com Deus e uma vida em sociedade. E eu acho interessante os 10 mandamentos, por quê? Porque eles seriam absolutamente desnecessários se o homem não tivesse caído no jardim do Éden. Se Adão e sua esposa não tivessem caído ali, no jardim de delícias. E isso significa Éden. É interessante que nós não teríamos a necessidade dos 10 mandamentos. Mas é porque caímos que rupturas muito sérias ocorreram na vida humana. Como assim rupturas? Quando o homem e a mulher caíram no jardim do Éden, você há de convir comigo que a primeira ruptura que se teve foi entre o homem e Deus. A comunhão entre o homem e Deus se parte, se quebra de forma definitiva. E aí, chegamos ao absurdo de sentir tanta falta de Deus, que passamos, através dos nossos antepassados, a criar deuses para nós. Que eu diga o Egito, de onde Israel saiu da escravidão. Mas, obviamente, bem antes do Egito, ali na Mesopotâmia, de onde Abraão veio. Abraão veio. O próprio pai de Abraão, Terá, tinha e servia vários deuses. Josué chega a dizer, quando Deus chama Abraão, vosso pai era idólatra. Então, olha a que ponto a humanidade chegou na queda. A queda foi tão radical, a queda foi tão voraz, a queda foi tão terrível, que aquele buraco não foi preenchido. Que buraco? Na viração da tarde, o homem conversava com Deus. A Bíblia nos dá essa noção, porque Deus vem conversar com Adão na viração da tarde e Adão se esconde. E o homem já nasce literalmente, alma, corpo e espírito. E o espírito é essa parte que Deus criou para ter comunhão com Ele mesmo. E olha a consequência. Na medida em que, amados irmãos, o pecado entra no mundo, eu tenho uma ruptura com Deus e eu sou capaz de criar, infelizmente, deuses. E aí, para consertar isso, vem do 1º ao 4º mandamento, dizendo, exatamente a partir do versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, e não terás outros deuses diante de mim. Não é para fazer imagem de escultura. Versículo 5, não adorarás. Versículo 6, tome cuidado, porque eu faço misericórdia, mas eu também pego gerações daqueles que me abandonam. E aí, olha o 7, não tomarás meu nome em vão. Então, toma cuidado. Se afastou dos deuses falsos, não vem se relacionar comigo de qualquer jeito, não. Toma cuidado com minha presença. Não toma meu nome em o quê? Em vão. Não vai pensando que somos chegados. Não vai pensando que eu sou teu parça. Não vai pensando que pode falar comigo de qualquer jeito. Não vai pensando que eu sou seu servo. Entende quem eu sou.
E pensa antes de conversar comigo. E não toma meu nome em vão. Porque eu não sou aquela brincadeira que vocês aprenderam no Egito. Eu não sou amuleto. Eu não sou piada. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Então, ao se relacionar comigo, temor e tremor. Não toma meu nome em vão. Lembra-te do sábado para o santificar, e vimos isso. E aí, imediatamente dadas as regras para a relação com Deus, começa agora as regras na relação com o homem. E aí vem, honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Por que temos agora regras na relação com os homens? Nós temos regras na relação com os homens por uma razão extremamente simples, irmãos. Porque no Jardim do Éden houve uma ruptura também horizontal, não foi só vertical. O homem não perdeu a comunhão só com Deus, o homem perdeu a comunhão também com quem? Com o seu semelhante. A mulher, ele já olha e diz, foi esse ser que tu trouxestes e eu me arrebentei por causa desse ser. Ou seja, eu só caí por causa da mulher que tu me trouxestes. Então raciocina comigo, meu amado irmão, pensa comigo na dificuldade. A partir daquele momento, houve ruptura entre Adão e Eva. A partir daquele momento, houve ruptura entre semelhantes. A partir daquele momento, a relação entre homem e mulher não era mais uma relação simples. A relação entre os humanos passou a ser uma relação litigiosa e bélica. E aí, como houve uma ruptura entre os humanos, desde o Jardim do Éden, lá vem Deus falar o inconcebível. Ou seja, obrigado, meu amor. Lá vem Deus falar o inconcebível. E qual é o inconcebível? Gente, precisa dizer honra pai e mãe? Pense, precisa dizer não matarás? Precisa dizer não adulterarás? Precisa dizer não furtarás? Não dirás falso testemunho? Precisa dizer isso? Precisa. O homem se tornou um ser tão decaído, tão depravado, tão egocêntrico, tão maligno, que o expoente máximo humano, que é a justiça, Deus olha e diz, a justiça de vocês não passam de trapos de imundícia. A justiça de vocês não passa disso. Então, olha a que ponto nós chegamos. Por isso que Cristo teve que vir. Por isso que Cristo teve que aparecer. Por quê? Porque se Cristo não vem, a humanidade não teria condições nenhuma de voltar a ter comunhão com quem? Com Deus e comunhão com o próximo. Por isso que a cruz é o símbolo máximo do amor de Deus. Porque na cruz, Deus volta a possibilitar ao homem que com ele se tenha comunhão, e Deus viabiliza a mim e a você, Nonata, a comunhão. Então, a misericórdia foi vertical e a misericórdia foi horizontal. Horizontal. Daí a cruz. Então, esta noite, vamos
começar a segunda tábua. E hoje vamos conversar sobre honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante, porque quando você pega a honra ao pai e à mãe no Velho Testamento, irmãos, é literalmente uma ordem tão precisa e forte, que a pena para o filho que desonrasse o pai e a mãe era a morte. Uai, mas que Deus cruel é esse? Não, não é isso. Não é que Deus cruel é esse. É um Deus que no Velho Testamento exige justiça imediata. Sim, misericórdia existia, mas o auge da misericórdia vem com Cristo. E no Velho Testamento você tem que entender que você convive em uma sociedade onde os valores são diferentes dos nossos. Daí você não cometer um erro grave, que é o anacronismo. O que é o anacronismo? Cronos, tempo. Anacron, fora do tempo. Anacronismo, meu amado irmão, é você entender os fatos fora do seu tempo. Então, eu não posso, de maneira alguma, olhar para um texto bíblico simplesmente e dizer, é muito radical. Não, não é muito radical. É porque o texto bíblico foi escrito por uma época em que as coisas assim o eram. Mas espera aí, pastor, está falando sério? Pegue Êxodo capítulo 21 comigo. Eu não vou lhe mostrar todos os textos sobre a questão da honra dos filhos para com os pais no Velho Testamento, porque eu tenho que trabalhar muito mais no Novo Testamento com você, tá bom? Porque senão a gente ia longe. Mas deixa eu te mostrar. Quando você pega Êxodo capítulo 21, olha o que diz o versículo 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será o quê? Meu Deus, que Deus radical, que Deus horrível, que Deus maldito. Gente, você está vivendo numa época em que indivíduo pisava no pé do outro, o outro olhou pisando no pé, já ia e matava. Lameque, não Lameque da geração de Sete, mas Lameque, na geração de onde? Óbvio, de Caim, ele faz a poesia da mortandade. Ele chega em casa, pega as duas mulheres e diz, adivinha o que eu fiz hoje? Eu feri um homem porque pisou no meu pé, e eu peguei dois jovens imbecis de bobeira, e aí não gostei da cara deles e matei. E as mulheres riam de alegria e de felicidade do lado do marido por esse grande feito. Você está vivendo uma sociedade que tem esse tipo de valor. Então presta atenção, olha que interessante. Ferir pai e mãe é tentar matar o pai e a mãe. Ou mesmo matar. Aí tu quer o que para esse menino? Hoje, obviamente, ele pega, segundo o Código Penal brasileiro, que diz matar alguém, 20. Não, chega a 30 anos no máximo. Né? É de 6 a 20 anos. Porque você tem a causa de aumento, que está previsto na pena, em relação ao fato de você estar matando teu pai e tua mãe. Nessa época não tinha muito papo, não. É morte. É morte. É interessante o 17. Olha o 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será o quê? Acabou. E o Deus do Velho Testamento é tão justo quanto o do Novo Testamento. Você está vendo que agredir
pai e mãe, seja fisicamente, seja moralmente, diante de Deus, não tinha perdão. Não tinha perdão. É lógico que lendo Êxodo todinho, tinha a questão da legítima defesa. Você tinha o direito de matar qualquer um, até seu pai e sua mãe, se seu pai e sua mãe viessem te matar. O que era absolutamente quase que impossível. Agora, olha a seriedade do que está no versículo 12 do capítulo 20, agora aqui explicado no capítulo 21, versículo 15 e versículo 17. Deus estava dizendo, com pai e mãe não se brincam. Com pai e mãe eu exijo honra. São as primeiras autoridades. E a questão é extremamente simples. Feriu, mesmo que ele viva, e mesmo que ele grite, não mate meu filho, é para matar. Amaldiçoou, não tem dessa de que, é para matar. Eu não quero essa coisa no meu meio. Deus nunca admitiu agressão de qualquer natureza de filhos para com pais. Nunca. Óbvio que aqui existe pais e pais, né? Óbvio. Se você tem um pai maligno que te bate, etc. Aí óbvio que no próprio texto de Levítico, não aqui, você tinha o direito de ir aos juízes da terra, contar o seu caso, e os juízes da terra iam punir o teu pai. É muito texto. Mas eu quero mostrar essa noite, tão somente pelo ângulo, literalmente, do mandamento. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. E a primeira promessa que tem é para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, a agressão ao pai e à mãe sempre foram vistos com péssimos olhos diante de Deus. E hoje Deus não se encarrega de ele, pessoalmente, matar filhos que agridem fisicamente e psicologicamente pais por causa do seu filho. Porque ele já matou seu filho. E por ter matado seu filho, uma das iras que se derramou na cruz do Calvário foi essa ira de Deus contra todos os filhos malignos de todos os tempos. É por isso que hoje filho fala algumas coisas que não se diz nem para animais, para o seu pai, e Deus não o arrebenta na hora. Porque Deus ainda aguarda que o evangelho chegue no coração desse animal chamado filho, e que alguma coisa miraculosa aconteça, que graça flua, e ele tenha, da parte de Deus, misericórdia em ser salvo. É por isso que hoje, filhos crentes pensam 1000 vezes antes de falar qualquer coisa para o seu pai e para a sua mãe. Qualquer coisa. E não se aproveite da misericórdia do Salvador, que já arrebentou o seu filho, olhando para a minha cara e para a sua cara. Porque quando Cristo era literalmente moído pelos meus pecados, a ira de Deus estava se manifestando, era em razão de mim e de você. Por tudo aquilo que de errado já falamos e fizemos com nossos pais. Aí ele, por amor, resolveu arrebentar seu filho, para que filhos ingratos
tivessem a chance de salvação. É só por isso. Mas não brinque com Deus Pai. Estou te avisando. Desde o Velho Testamento, Deus Pai abomina, odeia filhos que agridem fisicamente e moralmente seus pais. Pensa 2 a 3 vezes, porque talvez a conta não chegue na hora, por causa de Cristo e da misericórdia, mas ela vai chegar. De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isto ele colherá. E o que é interessante é que poderia multiplicar os textos no Velho Testamento. Provérbios é tão maravilhoso ensinando. Um dos maiores ensinamentos de Provérbios é: peça rara, ouve tua mãe. Peça rara, ouve teu pai. Ouve tua mãe, ouve teu pai. Mas vamos deixar para chegar na leitura bíblica diária de Provérbios e a gente vai sorver isso de forma profunda. Vamos, por gentileza, ver sobre honra a pai e mãe no Novo Testamento. Será que deixou de existir? Será que, graças a Deus, com Cristo no Calvário, nós então estamos liberados para dizer muitas verdades para os pais da gente, da forma que quisermos? E o que é, na verdade, honrar pai e mãe? Quem nos ensina isso? Obviamente é Jesus Cristo, mas é um texto que esta noite eu não pretendo usar. Eu quero usar o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6. A gente, quando lê Efésios, a gente pensa que está lendo Colossenses, né? E a gente, quando lê Colossenses, pensa que está lendo Efésios. Se você não tomar cuidado, você faz o que eu fiz aqui da última vez, né? Na quarta-feira que trabalhamos aqui, os mandamentos. Pega Efésios capítulo 6. São irmãs gêmeas, porque são cartas, né? São irmãs gêmeas. É mais ou menos assim. Quando Efésios está pensando em A, Colossenses está pensando também em A. Se fossem irmãs, elas pensariam a mesma coisa, falariam a mesma coisa, teriam a mesma ideia e, deu bobeira, ainda se vestiriam de forma idêntica, né? É muito engraçado Efésios e Colossenses. Elas são maravilhosamente idênticas, mas têm finalidades próprias. Em Efésios capítulo 6 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. 3 versículos e a profundidade disso é incomensurável. Quando Paulo diz, honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra, Paulo está pegando Êxodo 20, versículo 12, e trazendo para cá. Porque é exatamente isso que Cristo disse em Êxodo 20. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias e tudo te vá bem. Significando então que a doutrina da honra ao pai e à mãe é uma doutrina bíblica. A gente não pode dizer que algo é doutrina se não for ratificada no Novo Testamento, se não for posta no Novo Testamento. Se algo estiver só no Velho Testamento e não tiver no Novo Testamento de forma absolutamente inconteste, a gente pode pegar aquilo talvez como costume.
Então, por exemplo, a questão das vestes. Por que eu não estou aqui de short e de camiseta? Porque no Velho Testamento, os sacerdotes, eles tinham uma roupa correta para estar. Porque é uma posição diante de quem? De Deus. Eles tinham uma forma correta de se pronunciar. Eles tinham um jeito absolutamente próprio, inclusive, de se vestir. Agora, no Novo Testamento, você não tem a exigência de que os pastores se vistam assim, 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 assim. Então, no Novo Testamento não tem a ordem. Coloque a estola sacerdotal. Coloque o peitoral com 12 símbolos aqui, representando os 12 apóstolos. Coloque a mitra. Não tem isso no Novo Testamento. Mas você está diante de Deus. Você está diante do povo de Deus. Então é costume nosso se vestir da melhor forma possível. Se eu não tenho um terno de 5 milhões de reais, como existe, se Deus me deu a chance de ter um terno de 100 reais, que é o máximo, então eu vou botar o meu melhor terno. E eu vou vir servir ao Senhor. Entendeu? Não é de qualquer jeito. Eu boto o que tem de melhor, me visto com o que tem de melhor, procuro estar apresentável, pentear o cabelo, escovar os dentes. Entendeu? Se possível, inclusive, passar algo na cara para parecer até jovem, não tem problema. Não há problema nenhum nisso, para melhorar. Por quê? Porque você está diante de Deus, diante do povo de Deus. Não é de qualquer jeito. Não é solto, jogado. Agora, isso é um costume nosso. Um santo costume. Entendeu? Agora, pense comigo, raciocine comigo. Honra pai e mãe. Aqui não é costume não, Geraldo, amado. Aqui é doutrina. Aqui é jeito de viver. Porque senão você vai se ver com Deus e está arrebentado. Olha o que diz. Honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Não, pastor. Às vezes eu confundo onde eu estou, perdão. É sério, de vez em quando, na universidade, eu digo, abra no capítulo tal, versículo tal. Aí o povo olha assim, eu disse, não, errei, abre no artigo tal, né? De vez em quando dá tilt. Amados irmãos, mas não é o primeiro mandamento com promessa, esse já é lá o 5º, né? Não, é o primeiro da 2ª tábua. Não eram 2 tábuas? Na primeira tábua estavam os mandamentos para com Deus. Na 2ª tábua, mamãe, os mandamentos para com os homens. Não matarás, não adulterarás e etc. E o primeiro mandamento com promessa na 2ª tábua, relação social vai obedecer teu pai. Vai ser submisso à tua mãe. Porque só assim você vai ser submisso à tua professora, ao teu professor. Você vai ser submisso ao teu chefe no serviço. Você vai ser submisso às autoridades e a Deus. Há um versículo na Bíblia que me preocupa muito. Eu estudo esse versículo há mais de 20 anos. Quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. E cada ano que eu estudo esta parte bíblica, eu mais me assusto. Porque a mensagem que está lá é mais profunda que o amor. A mensagem que está lá é bem mais ampla. O verbo no grego faz a gente ver isso. A mensagem lá é: quem não se subordina, quem não ama, quem não respeita, quem não trata, a autoridade que Deus colocou não vem dizer
que se subordina, que ama, que trata e etc., a Deus. Ai, que eu sou crente. Você obedece seu pai e sua mãe? Não, você é tudo, menos crente. Ai, que eu sou servo de Deus. É? É submisso a seu pai e sua mãe? Não. Falo umas verdades quando ele merece. Não respeito. Chega a hora que quero, saio como quero, falo como quero. É mesmo? Escute. Você é tudo, menos crente. Tem que aceitar Jesus de novo. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que pedir perdão para ir para o céu. Está duro demais, pastor. É? Olha o que Paulo diz. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Primeiro, porque é justo. Vou lhe dar razões pelas quais você tem que honrar e obedecer seu pai e sua mãe. Primeira razão, já que eu estou em Éfeso, já que eu estou na cultura grega, já que eu estou falando a gregos, e gregos gostam de filosofia e da razão das coisas, então eu vou te dar a primeira razão, porque é justo. E vem discutir comigo, justiça. Pensa se é justo respeitar teu pai e tua mãe. Que em primeiro lugar, te colocaram no mundo. Que em segundo lugar, desde que você veio, dormem pouco, comem pouco, bebem pouco, abriram mão da vida, abriram mão da existência, para que você dormisse muito, bebesse muito, comesse muito, andasse muito e tivesse o que eles nunca pensaram ter e possui o que eles nunca pensaram possuir. Mede na balança da justiça e vem me dizer que é injusto se subordinar um pai e uma mãe. Eu sei que tem pais malignos. Eu sei que tem pais terríveis. Eu sei que tem mães que abusam. Eu sei disso. Agora você tem que compreender que a subordinação é no Senhor. E a expressão no Senhor significa: bem, eu tenho que obedecer meu pai. E meu pai sabe que eu sou virgem. E meu pai está preocupado porque andam falando mal de mim. Então meu pai já contratou uma profissional do sexo para que eu aprenda o que é uma relação sexual. A Bíblia diz que eu tenho que me subordinar, mas a subordinação é no Senhor. Aí você pode dizer não. Aí você tem condições de dizer não. Porque a subordinação é no Senhor. E aí é dizer para o pai: pai, não me leve a mal. É o que o Heloís pregou no domingo. Pai, não me leve a mal, mas o Senhor é a autoridade, mas acima de mim está Cristo. E Cristo não permite a prostituição, a fornicação. Desculpa, pai, leva a mal não. Me perdoe, eu não posso. Porque é no Senhor. Agora vamos lá. Pobre da tua mãe, está arrebentada. Olha para você e diz: lava a louça. Ah, pelo amor de Deus, eu já fiz o almoço. Ainda vou lavar a louça? Ah, mas você deu muita sorte. Que Cristo morreu no Calvário. Porque nesse momento, Deus Pai queria te fuzilar, peça rara. Mas que sorte.
sorte Cristo ter morrido no Calvário. Ele pegaria a tua boca, enfiaria teu nariz para dentro, numa plástica celestial fantástica, que é o que você merece. É isso que você merece. Qual o problema de fazer a comida, lavar? Tem que ir resmungando? Qual o problema de tua mãe estar num dia cansada? Tu sabe quantas noites tua mãe se arrebentou por tua causa? Se a gente tratar tua mãe e teu pai, gente, mas é muita sorte. Eu às vezes paro e penso, eu sempre fui um filho muito submisso, mas de vez em quando eu penso assim, Jesus, ainda bem que tu estavas na cruz, porque nesse momento era para Deus Pai torcer meu pescoço. Porque, meu Deus do céu, olha o que eu fiz com meu pai e minha mãe. Era para torcer meu pescoço. Vem falar de justiça. Vem conversar com Deus sobre justiça. Apresenta teus argumentos. E vamos somar. Você não quer ser justo? Vamos somar. Soma tudo que tua mãe e teu pai fizeram por você. E vem com o teu argumento pequeno, pacanha, de justiça. Vem. Vamos botar na balança? Então vá se converter. Vá lavar sua boca. E vá pedir misericórdia a Deus e perdão. Mas honre teu pai e tua mãe, porque é justiça. Etapas da vida. Quando pequenos, a honra ao pai e à mãe são até mais normais, porque a criança está na fase do amor incondicional ao pai e à mãe. Aqui nós temos pedagogas. Minha irmã fez pedagogia, Verinha fez pedagogia, né? As professoras aqui fizeram pedagogia, tá? É aquela fase em que o filho se apaixona pela mãe, a filha se apaixona pelo pai, e até para não se sentir rejeitada, ou rejeitado, fazem tudo pelo pai e pela mãe. É assim. Não há muito problema em se honrar pai e mãe quando pequenos. Mas eu quero lembrar, é de pequenino que se torce pepinos. De vez em quando tem que chegar junto, meu irmão. Com amor, com carinho, mas botar no eixo. Porque teu filho tem que estar com 20 anos e basta um olhar teu, ele já entendeu tudo. Não se deve ter dentro de igreja, pai e mãe, como o papai falava, banana. Que moleque faz tudo, que diz o que quer, que fica de birrinha. Controle seu filho. Você é pai. Que negócio é esse de criança deitar e rolar? Você é pai. Você cresce. É lógico que você vai tendo autonomia. E aí é óbvio que, à medida que você vai tendo autonomia, as ordens do teu filho e suas para com seu filho vão diminuindo. Porque ele vai ganhar dinheiro, ele vai casar, ele vai ter uma nova família. E aí, pai e mãe,
Entendam que ele tendo uma nova família, ele obviamente vai viver as experiências de casal dele. E obviamente não é que ele vá te desonrar. Mas é óbvio que a honra nesse momento a pai e mãe significa o quê? Significa acompanhar, visitar, ver, estar presente, ligar, ver o que está faltando, suprir necessidades. E vai chegar uma época da vida em que, literalmente, teu pai e a tua mãe vão precisar completamente de você. Sim! Para limpá-lo, para afagá-lo, para encorajá-lo, às vezes para dar comida na boca. A honra implica também dar banho. E maldito aquele que botar seu pai no asilo. Está me ouvindo? Asilo não foi feito para quem serve a Deus. E você vai se encontrar com o Senhor. Chuta teu pai para um canto. Vai se encontrar com o Senhor. Chuta tua mãe. Vai se encontrar com o Senhor. A não ser que simplesmente ele seja tão independente que ele diga assim: filho meu não manda. Eu não quero nada com filho. E como o médico disse que eu não posso ficar sozinho, então eu vou pagar um asilo de luxo e eu quero estar com os velhinhos. Eu não quero vocês não. Aí é outro caso. Aí tu vai fazer o quê? Ele não quer você. Ele é brigão. Ele é chato. Ele é enjoado a vida inteira. Aí tu vai fazer o quê? Mas filho, colocar pai no asilo. Não. Há ciclos na honra. Há ciclos. E a gente tem que entender que a primeira razão pela qual honro pai e mãe, porque é justo. A segunda razão pela qual honro pai e mãe, é porque é o primeiro mandamento com promessa. Se então você não quer o argumento da justiça, se eu e você somos tão interesseiros, ao ponto do toma lá, dá cá, então tá bom, Deus ainda dá a chance do toma lá, dá cá. Vai honrar teu pai e tua mãe, que tu tem o que ganhar com isso. Se não é questão de consciência, pelo menos honra por interesse, coisa rara. Sério, Paulo joga com todos os argumentos. Primeiro, porque é justo. Mas se você não é muito movido pela justiça, então vamos. É toma lá, dá cá. Quer viver bem? Quer ter longa vida? Quer ser bem sucedido? Honra teu pai. E honra tua mãe. Pastor, nunca pensei nisso. Deus está falando aqui então de quê? Deus está falando de uma proteção especial para filhos que honram pai e mãe. Você quer ter o pão de cada dia e não quer se preocupar com a aposentadoria? O maior investimento da sua vida é teu pai e tua mãe. Porque o próprio Deus garante aqui que você vai ficar bem. É interessante, tem textos na Bíblia que me assustam. Há textos na Bíblia que me assustam. Um deles é esse. Você pode ficar tranquilo. Para que te vá bem e sejas longa a tua vida sobre a terra. Se tem alguém que não precisa ficar com medo de coronavírus,
é filho que honra pai e mãe. Porque a promessa é, você vai viver. E você vai viver bem. Bem. Não vai te faltar nada. Vai ter as coisas que precisa. Vai ter uma vida boa e longa. E olha que viver bem é aspecto subjetivo, porque para mim viver bem é uma coisa, para o Elias Santana é outra. Para o pastor Cícero é outra. Pastor Heber é outra. Mas pelo menos a gente tem uma noção geral do que é viver bem. O que é viver bem? Normalmente é ter o pão de cada dia, ter o sapatinho para calçar, a roupa para vestir, o sabonete para tomar banho, e não depender dos outros. Você já pensou nisso? Que viver bem é viver do próprio trabalho? Não é verdade? Quer viver bem? Quer ter vida longa? Honra pai e mãe. Uma vez me perguntaram, então por quê? O meu filho, que era extremamente obediente, morreu aos 26 anos. Aí eu expliquei. Porque ele ia morrer talvez aos 20, aos 19, aos 18, aos 17, talvez aos 15. Mas porque honrou pai e mãe, teve vida longa. Vida longa é pessoalidade. Assim como ir bem é pessoalidade. E a última razão é porque é mandamento e com promessa. Aí pegou pesado. Quem tem senso de espiritualidade sabe que mandamento é mandamento e que promessa é promessa. Eu não sei por que razão eu e você vamos honrar pai e mãe. Se porque é justo. Aí a gente faz nossos cálculos. Não é justo não. Não é justo. Mas peraí, tem uma segunda razão. Você é crente. É mandamento. Tem promessa. Mas eu não sigo todos os mandamentos mesmo. Então tá, tem uma terceira razão. É porque você vai se dar bem. Opa, aí beleza. Aí falou com o meu lado Jacó, não é verdade? Vou me dar bem. Por que razão você vai honrar pai e mãe? Porque a palavra de Deus é eterna. E porque Deus é o Supremo Pai. E porque quem não sabe honrar pai e mãe aqui, não venha com onda, não tem condições de honrar o Supremo Pai. E não vem querer eternidade não, tá bom? Não vem querer eternidade com o pai não. Eu vou dar um testemunho pessoal para encerrar. Eu vi meu pai com minha mãe cuidando em primeiro lugar do meu avô paterno. A vida inteira. Meu avô de vez em quando tinha umas doenças pesadas.
E ele vinha para cá e se tratava. E quem mexia nas feridas, cuidava, amparava, era a minha mãe. Num amor tremendo. Depois vi meu pai e minha mãe cuidando da minha avó paterna. Até o último dia da morte. Eles velhinhos, eles tinham enfermidades de pessoas idosas. E foram muito bem tratados. Eu vi depois meu pai e minha mãe tratando do meu avô materno, que tadinho, final da vida já não via, era engraçado, de vez em quando ele caía, e a minha avó, tadinha, tinha que ligar, porque quem é que ia levantar o pastor Orlando? A irmã Hilda? Aí lá ia minha mãe, ia meu tio, ia meu pai, levantar, coisa simples. Aí com muita dificuldade, no final da vida, a mamãe conseguiu trazer os dois para perto dela aqui. Eu vi minha avó materna ficar muitos dias numa cama, e minha mãe tratando, cuidando, protegendo. Eu vi meu pai cair, se arrebentar todo. E precisar. Eu vi toda uma família, principalmente minhas irmãs, cuidando, lavando, protegendo, passando tudo o que ele precisava. E lutando com ele até o último dia. Irmãos, honra é honra. E a igreja sempre foi reconhecida por duas coisas. Porque cuidava de todos aqueles que ninguém queria cuidar. Então, as crianças abandonadas, a igreja cuidava. Os soldados feridos, a igreja cuidava. Os velhos, a igreja cuidava. Inclusive, nos textos antigos, dizia assim, a gente fica até sem graça de bater neles, porque eles cuidam até dos nossos. Eles cuidam deles e dos nossos. E cuidado, porque Paulo diz que quem não cuida dos seus, negou o quê? E é pior do que quem negou a fé. E é pior do que? Pense nesse texto. E veja que Deus não estava brincando quando disse, honra teu pai e tua mãe. Agora, pai e mãe que está me ouvindo, cuidado que o texto continua. Não irrite seu filho. Não irrite seu filho. Trate com amor seu filho. Trate com benevolência seu filho. Não irrite seu filho. Senhor meu Deus, talvez não fosse aquilo que eu e o teu povo queríamos ouvir hoje, mas é a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. E nós cremos nela. Eu dei, Senhor, exemplos da minha casa, mas eu sei de muitas casas em que, Senhor, idosos são tratados com amor, com graça, com misericórdia. Eu te louvo, Senhor, pela vida da Verinha, do João e de toda a família que cuida com tanto amor da irmã Francisca, Deus.
com tanto amor da irmã Francisca. Eu te louvo pela vida também do nosso amado irmão, mãezinha, esqueci o nome dele, que cuida da sogra também, a Francisca, Escobar. Voltando à oração, irmãos, desculpe. Eu te louvo, ó Deus, pela vida do Escobar, da filha da irmã Francisca, que com amor trazem a mãe à igreja, cuidam da mãe. Eu sei que não são somente eles, ó Deus, mas eu sei que toda uma família está por trás cuidando. Senhor, poderia multiplicar os exemplos de simplesmente filhos que cuidam dos seus pais, que amam seus pais. São muitos. Eu te louvo pela família amorosa que temos nessa igreja. Por cada filho que ama sua mãe, cuida de sua mãe, cuida do seu pai, e estão honrando. Senhor, preserva, não só, Senhor, a Vera, o João e todos os familiares, preserva não só Escobar, a esposa e todos os familiares, mas preserva a todos nós que cuidamos e honramos dos nossos pais e mães. Oh Deus eterno, tem misericórdia, abençoa-nos, faze-nos amáveis, faze-nos, ó Deus. E Senhor, tem misericórdia de todos nós, se chegarmos à velhice, dá-nos filhos que nos honrem, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém.